Olá, nós vamos trabalhar agora com dois exemplos em que nós esboçaremos os sinais modulados em FM e PM. Então, a ideia é que a gente tem um sinal MDT, está colocado aqui, eu estou circulando, né, o MDT, e a partir do MDT, o sinal modulante, nós vamos obter, esboçar, né, as formas de onda do sinal FM e do sinal PM. Então, nós estamos considerando alguns parâmetros para o FM, o KF, 2π vezes 10 a menos 5, e para o PM nós estamos considerando a constante Kp como 10π. Também vamos ter uma frequência central da portadora de 100 MHz aqui nesse caso. Então, quando se pensa no esboço, né, você poderia partir diretamente aqui para as formas de onda. Então, se a gente lembrar, né, no caso do FM, nós temos que o sinal FM de T vai ser uma amplitude da portadora vezes um cosseno de ômega C vezes o T, mais aqui uma constante KF, a integral de menos infinito até um T de m de alfa de alfa. Para o sinal PM, T, nós teríamos aqui um A cosseno de ômega CT mais Kp m de T. Repare que neste caso, em que o M está colocado aqui dessa forma, fica um pouco complicado aí de eu fazer o esboço dessa forma de onda, como está colocado aqui, né? Talvez aqui, se eu fizesse uma simulação por computador, eu conseguiria fazer, eh, gerar aí um gráfico com esse sinal facilmente. Então, nós não vamos partir por essa abordagem. A ideia da gente é ver mais ou menos como o sinal se comporta. Então, a dica quando se pede um esboço aí de um sinal modulado em ângulo, seja FM ou PM, é trabalhar com o que a gente chama de frequência instantânea. Então, a gente vai trabalhar, né, com a frequência instantânea. E nós vimos, né, que o ômega i, como está definido, ele é a derivada do ângulo generalizado com relação ao tempo. Se você estiver trabalhando com hertz, a gente tem aquela relação ômega i igual a 2π fi, e é só pegar, dividir por 2π que você vai ter aqui o em hertz. Então é o que está colocado aqui em cima. A gente teria as expressões para o FM e o PM. É só derivar aqui o ângulo aqui com relação ao tempo e depois você divide isso aqui por 2π e a gente teria aqui as expressões para a frequência instantânea no caso do FM e no caso do PM. Então, né, prosseguindo, nós temos uma portadora de 100 MHz, que corresponde a 10 a oitava Hz. O KF sobre 2π, nesses parâmetros que foram dados, ele vale 10 a quinta, e aqui nós teríamos o sinal MDT. Para o caso do PM, nós colocaríamos também o FC valendo 10 a oitava Hz, e aqui a gente tem o Kp, né, dividido por 2π, vale 5 aqui nesse caso. E a derivada do sinal, ela está representada aqui por m ponto. Então, aqui nós temos a derivada de m de t. Então, o que a gente precisa é verificar como essas expressões
aqui se comportam aqui para o sinal que a gente tem. Então, vamos tratar inicialmente aqui do FM, né? Então, se a gente for pegar o FM e utilizar essa expressão, então o FM, o nosso sinal M de T, ele vai variar de -1 até 1. Então, é o que está colocado aqui, você vê que ele varia linearmente de menos até 1, né? Então, essa variação aqui é de maneira linear. Então, se M de T varia dessa forma, o nosso FI, né, ele vai variar de 10 à oitava menos 10 à quinta. E isso aqui vai ser 10 à oitava é 100K, né, e 10 à quinta, aqui nesse caso, vai ser, vou colocar aqui, como, né? 100K não, 100 MHz. Então, aqui, vou colocar aqui numa maneira que a gente resolva isso aqui direitinho, né? Que a gente vai ter 100 mega menos aqui, do jeito que está colocado aqui, vai ser os 100K. Para ficar tudo numa mesma unidade, eu posso colocar 100K como 0,1 mega. Então, a gente vai ter aqui 100K, desculpe, 100 mega menos 0,1 mega, e isso aqui dá 99,9 MHz. Então, a frequência aqui está variando de 99,9 MHz, quando o M vale -1, até, né, a gente poderia fazer essa mesma conta aqui de uma maneira similar, até os 10 à oitava, mais 10 à quinta, e isso aqui vai dar os 100,1 MHz, quando você tem aqui o M valendo 1. Então, a frequência instantânea, no caso do FM, ela vai variar de 99,9 MHz até 100,1 MHz. Né? Então, como é que a gente poderia esboçar esse sinal? Bem, nós sabemos que a amplitude do FM é constante, né? Então, aqui a gente manteria um sinal com a amplitude constante. E o que é que aconteceria? Quando o sinal vale -1, ele estaria na frequência mais baixa, 99,9 MHz. Quando ele está aqui no ponto máximo, né, a frequência vale 100,1 MHz. Então, a gente teria em um ponto aqui de mínimo a frequência de 99,9 MHz, e aqui no ponto que ele vale o máximo, 100,1 mega. E isso aqui vai alternando, né? Ele vai decrescendo o valor, a frequência cai para os 99,9 aí de novo. Então, a frequência fica aumentando e diminuindo. O que é uma frequência maior? Uma frequência maior é um sinal que está com um espaçamento mais justinho, né? Então, a gente teria um espaçamento mais justinho na frequência maior e mais solto na frequência menor. Então,
No esboço desse sinal, você começaria com o sinal mais solto, significando que você está com a frequência menor. E à medida que a frequência for aumentando, você vai ficando mais pertinho aqui, uma divisão aqui da outra. E depois você vai folgando, tá? Até chegar aqui o valor aqui, ele tem a frequência mínima, e depois você vai apertando isto aqui. Aí vai nesse aperta e solta, né? E aí a gente teria um esboço mais ou menos razoável aí de como é que se comporta esse sinal. Então, no caso do FM é esta parte aí que a gente viu. No caso do PM, o que é que a gente precisa fazer? Segundo a expressão que está colocado aqui, a gente precisa calcular a derivada do sinal M. Então, derivada do sinal M, ela está esboçada aqui, né? O M ponto de T aqui em cima. Então, o que é que a gente tem? A gente tem retas, uma reta do M crescente e uma reta decrescente, crescente e decrescente. Então, enquanto a reta está crescente, você tem uma derivada positiva, reta decrescente, derivada negativa. Se você observar, a inclinação é a mesma aí, só vai mudar o sinal, né? Em ambos os casos, você calcula a tangente aqui deste ângulo θ e vai dar aqui o valor de 2 e divide aqui pelo valor de 1 vezes 10 a menos 4, que é a metade aqui deste período. E aí a gente teria o valor de 20.000 positivo e 20.000 negativo, como está colocado aqui. Então é só colocar, né? Então a gente teria aqui o M ponto de T, que vai variar entre aqui os valores de menos 20.000 até o valor de 20.000. E aqui não tem valores intermediários. A gente só pode, na verdade, assumir esses dois valores, né? Então, até eu acho que é melhor eu colocar aqui isso aqui de uma outra maneira. A gente teria dois valores, o valor de menos 20.000 e o valor de 20.000 aqui, como está colocado aqui embaixo. Então, se você tiver o valor de menos 20.000, é só lá e colocar lá o que está aqui nesta expressão. A gente teria aqui nosso FI igual a 10 à oitava. Aqui a gente pega mais, vai ser nesse caso, menos, o valor de 5 vezes 20.000. Aqui vai dar os 100.000 e vai ser os 10 à quinta, né? Então aqui você vai ter aqui 10 à oitava menos 10 à quinta, é o mesmo valor que está colocado aqui, 9,9 MHz. E quando você tem aqui o valor 1000 positivo, você vai ter 10 à oitava mais 5 vezes 20.000. Isso aqui vai dar 10 à oitava mais os 10 aqui. E vai dar os 100,1 MHz. A diferença dos esboços para os dois casos é a seguinte. Nesse caso aqui, repare que a gente só tem essas duas frequências, 99,9 e 100,1. Né? Ou seja, a gente não está com uma variação contínua, né, de frequência, de uma frequência de 99,9 MHz até a frequência de 100,1. Aqui a gente tem ou o valor de 99,9 ou o valor de 100,1. Então, isso aqui está colocado dessa forma, né? Então, aqui no gráfico, a gente tem novamente amplitude constante e a gente faz.
Quando a gente tem o valor de mais 20.000, a gente tem a frequência de 100,1, né? E quando a gente tem o valor aqui de menos 20.000, a gente tem o valor de 99,9. Então, ora a gente tem uma frequência maior, ora a gente tem uma frequência menor, mas observe que os espaçamentos eles se mantêm o mesmo, né? Quando o valor é, ele tá aqui na faixa que está considerando. Então, aqui estão os dois esboços aqui para essa questão, FM aqui no caso, e aqui neste outro nós temos o PM. E nós chegamos aqui nesses gráficos a partir da frequência instantânea dos sinais. Neste segundo exemplo de esboço de sinal modulado em FM e PM, nós temos agora um sinal MDT que está representando o sinal digital, né, em que a gente teria uma amplitude 1 ou uma amplitude de -1, como está colocado aqui nesse caso. Então, aqui, né, nós podemos já aproveitar isso que está aqui e retirar a derivada deste sinal, né? Mas por conta das descontinuidades, nós vamos ter impulsos, né? Então, a gente está variando de -1 até 1, teria aqui um impulso que vai valer 2 delta aqui e tempo, né? Você teria que colocar aqui uma escala temporal aqui para poder colocar esse atraso direitinho. Quando você está variando de 1 para -1, teria aqui um impulso de menos 2 unidades. Teria aqui delta, dando aqui os atrasos apropriados e assim sucessivamente. Então, né, se a gente for proceder aqui como vinha fazendo, no caso do FM, você pode calcular a frequência instantânea, como está colocado aqui. Então, a gente teria FI igual a FC mais o KF sobre 2π vezes o M de T. Então, com os parâmetros que estão aqui, a gente ficaria mais ou menos na questão anterior. E no caso do FM, então nós, quando tivéssemos o valor de nosso M de T valendo -1, e pois se o M de T vale mais 1, então quando o M de T vale -1, você teria aqui o FI como sendo 10 à oitava menos 10 à quinta, isso aqui dá os 99,9 MHz, e quando o M de T vale mais 1, o nosso FI vale 100,1 MHz. Então, nós teríamos ou a frequência de 99,9 ou a frequência de 100,1. E o gráfico desse sinal, ele tem aqui amplitude constante. Quando você tem a amplitude positiva, você tem aqui a frequência maior. Então, o espaçamento aqui, vocês estão vendo que é menor, né? Quando a amplitude aqui é negativa, você teria a frequência menor. Significa um espaçamento, né? Um período maior. Então, vai aqui, né, ficar alternando entre as frequências de 100,1, 99,9, à medida que o sinal vai variando. No caso do PM, repare que a gente, nesse caso, pode calcular a expressão do sinal, né? Então, nós sabemos lá que o φ PM vai ser o A cosseno de ômega CT
mais o Kp vezes o m de t. O Kp, nesse caso, vale π sobre 2 e nós temos o m de t. De forma que, se o m vale menos 1, você vai ter o A cosseno de ômega ct menos o π sobre 2. Que você pode até usar identidades, cosseno vai dar zero, mais seno, você vai ter a seno de ômega ct. Quando o nosso m for mais 1, nós vamos ter a cosseno de ômega ct mais π sobre 2. E isso daqui vai dar menos a seno de ômega ct. Então, repare que você tem uma inversão de sinal quando o seu m inverte, né? Então, se a gente for fazer o gráfico, isso aqui, né? Então, a gente está colocando aqui o que é o correspondente. Quando m mais 1, você estaria fazendo o gráfico de menos a seno de ômega ct, só que na hora que o, o mzinho inverte aqui de sinal, você está em direção que é o a seno. Então, o sinal deveria, ele está vindo aqui positivo, né? Ele deveria ficar negativo. Aí ele faz o que? Ele inverte, né? A polaridade dele. Então, a gente dá um zoom aqui nessa figura, a gente vai ver que você nota esta inversão de fase aqui nesse caso. Então, você vai lá, prossegue aí com o poço aqui do sinal, e da mesma forma, né, na hora que você chega aqui, o m vai de menos 1 para 1, em que o que era esperado aqui nesse caso é que o sinal continuasse de forma positiva, mas ele vai pegar o que vai inverter, né? Vai ficar aqui negativo novamente. E a gente nota aqui também uma inversão de fase. Então, cada vez que o sinal inverter os valores, né, ele vai fazer uma inversão de fase. E é exatamente onde ele faz isso, nos locais em que você tem esses impulsos colocados aqui. Então, você vai ter esses impulsos e esses impulsos vão ocasionar, nesse caso, a inversão de fase. Então, este aqui é o esboço do sinal modulado aqui em PM, esse outro aqui é do sinal de FM, e aqui nós encerramos este exemplo.